Estamos encerrando hoje a série de palestras sobre a histórica viagem do imperador Dom Pedro II à província de Minas, série essa promovida pela Comissão Cultural Permanente História de Minas, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, em comemoração aos 140 anos da visita do imperador à nossa província, 1881 e 2021. Relembrando o roteiro. Nessa viagem, Dom Pedro II esteve em 3 das grandes regiões mineiras: a região mineradora, hoje região central de Minas, região Campo das Vertentes e a chamada Zona da Mata Mineira, no período de 26 de março a 30 de abril de 1881. Portanto, 36 dias, visitando cidades, vilas, distritos, arraiais, minerações, fazendas, colégios, grutas, etc., etc. Em todo o percurso, o imperador usou diferentes meios de transporte. O trem de ferro, do Rio de Janeiro a Barbacena. O cavalo, de Barbacena a Carandaí, Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, Ouro Preto, Santo Antônio do Rio Acima, hoje Rio Acima, Congonhas de Sabará, hoje Nova Lima, mineração do Morro Velho e Sabará. Nesta cidade, ele tomou o barco e navegou pelo Rio das Velhas até o recolhimento de Nossa Senhora da Conceição do Monte Alegre das Macaúbas, hoje Mosteiro de Macaúbas. Ali, atravessou o rio e retomou a montaria, o cavalo, seguindo para a região de Lagoa Santa e Grutas, de onde retornou a Santa Luzia e a Sabará, prosseguindo sempre a cavalo para Caeté, Serra da Piedade, São João do Morro Grande, hoje Barão de Cocais, Gongo Soco, Brumal e Caraça. Do Caraça, dirigiu-se a Catas Altas e aos distritos de Mariana, Inficionado, hoje Santa Rita Durão, Bento Rodrigues, Camargos, chegando à primeira capital de Minas, Mariana, de onde, ainda a cavalo, prosseguiu viagem, passando por Antônio Pereira, para chegar de novo a Ouro Preto, que ele visitou pela segunda vez. Daí, continuou na direção de Ouro Branco, Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, Santo Amaro, hoje Queluzito, Lagoa Dourada, São João del Rei e Tiradentes. Em Tiradentes, tomou de novo o trem que o levou a Barbacena e à Zona da Mata, Serraria, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Bicas, Fazenda de Assis Ferreira, Sapucaia, Porto Novo do Cunha, Fazenda de Santo Silva, Pirapetinga, Vista Alegre, Pomba, Cataguases, São Geraldo, Presídio, hoje Visconde do Rio Branco, Fazenda do Cesário Alvim, Ubá, Vista Alegre e Além Paraíba, de onde retornou ao Rio de Janeiro, chegando às 23 horas, 11 horas da noite, 15 minutos, na estação na Quinta da Boa Vista, a estação da Quinta da Boa Vista.
Na visita à Zona da Mata, o percurso foi todo de trem. E Dom Pedro viajou tanto nos vagões da Estrada de Ferro União Mineira, como naqueles da Estrada de Ferro Leopoldina, desfrutando assim do conforto do sistema ferroviário que ele próprio estava implantando no país desde a década de 1850. Para falarmos sobre essa visita à última região, a Zona da Mata, recebemos hoje Rogério Faria Tavares, nosso associado efetivo do IHG-MG, detentor da cadeira número 71, que tem como patrono o padre José Joaquim Viegas de Menezes. Rogério é também membro da Academia Mineira de Letras, AML, e atualmente é o seu dinâmico e operoso presidente, já no exercício de seu segundo e exitoso mandato como presidente. Rogério tem uma bela e rica formação acadêmica. É graduado e mestre em Direito pela UFMG. Tem o diploma de Estudos Avançados em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade Autônoma de Madrid. É também graduado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo. E tem doutorado em Literatura pela PUC Minas. E ainda é pós-graduado em Marketing, em Gestão de Negócios, MBA Executivo, pela Fundação Dom Cabral. No campo da colaboração ao desenvolvimento de Minas, Rogério tem uma extraordinária folha de serviços, também rica e diversificada. Foi secretário adjunto de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte, supervisor de relações públicas da Fiat Chrysler para a América Latina e presidente do BDMG Cultural. O valor e a competência de Rogério têm sido reconhecidas por instituições como o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Instituto dos Advogados de Minas Gerais, o Instituto dos Advogados Brasileiros e o PEN Clube do Brasil. Todas essas instituições o têm como membro efetivo. Sua pena é também muito ativa e produtiva. Entre suas obras publicadas destacam-se os livros A Noite dos Mascarados, Reflexões sobre o Dinheiro e a Vida, do qual ele é o organizador. Entre o Poder e o Direito, o Conselho de Seguridade da Corte Penal Internacional na situação do Sudão. Contribuições para a história do Instituto dos Advogados Brasileiros. Contribuições para a história do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E 20 contos sobre a pandemia de 2020, do qual ele é o organizador. Hoje vamos vê-lo e ouvi-lo virtualmente, falando-nos sobre a já referida visita de Dom Pedro II à Zona da Mata Mineira. Nessa fala, ele nos brindará inicialmente com breves informações
sobre as viagens nacionais e internacionais do imperador, algumas características de sua personalidade e nos lembrará também aspectos da situação política do período final da monarquia. Rogério nunca surpreende. Posso afirmar aos senhores que todos sairemos desta fala muito enriquecidos. Desfrutem, pois, a oportunidade. Obrigada. Olá, meu nome é Rogério Faria Tavares. Eu sou jornalista, doutor em literatura e atualmente presido a Academia Mineira de Letras, fundada em 1909 em Juiz de Fora, na Zona da Mata, para promover a literatura e a língua portuguesa. Com muita honra, ocupa a cadeira de número 71 do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, a Casa de João Pinheiro, onde tenho o privilégio de conviver com um grupo altamente qualificado de mulheres e de homens que amam a civilização, a cultura, a ciência, as letras, as artes e, sobretudo, a história e a memória. Fundado em 1907 em Belo Horizonte, o Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais é uma das instituições culturais privadas mais antigas e mais respeitadas do Estado. Sua revista publica sempre textos de alta relevância. Suas reuniões são momentos de reflexão e debate crítico e aprofundado sobre os principais temas da história, da geografia, das ciências humanas e sociais do nosso Estado. Com o começo da pandemia, em março de 2020, o Instituto não parou. Adaptando-se às tecnologias contemporâneas, ativou sua presença nas redes sociais e permaneceu operoso, oferecendo ao grande público uma programação de grande interesse. Idealizada em boa hora por uma de suas sócias mais ilustres, a competente professora Regina Almeida, respeitada e admirada por todos nós, a série de que participo agora é um sucesso absoluto. Seus 12 episódios sobre a viagem de Dom Pedro II a Minas, em 1881, compõem um rico panorama daquele evento histórico, acabando por gerar uma fonte de consulta respeitável para estudiosos e pesquisadores. Quero, antes de tudo, cumprimentar os exímios conferencistas que vieram antes de mim e com os quais aprendi muito. Ângela Maria Rodrigues Laguardia, Antônio Carlos de Albuquerque, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Marcos Henrique Caldeira Brante, Walter Gonçalves Taveira, Mário de Lima Guerra, Adalberto Andrade Mateus, Alenice Baeta, J.D. Vital, Aloysio Alberto da Cruz Quintão, Caetano Levi Lopes e José Antônio de Ávila Sacramento. Minha incumbência hoje é falar sobre o trecho final da viagem de Dom Pedro II ao nosso estado, que se deu entre os dias 27 e 30 de abril, quando o monarca percorreu os municípios de Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Bicas, Sapucaia, Porto Novo do Cunha, Pirapetinga, Cataguases, Visconde do Rio Branco, Ubá e Além Paraíba. Começo minha intervenção, no entanto, lembrando a todos que no decorrer de seu longo reinado, Dom Pedro II viajou várias vezes, tanto pelo Brasil quanto pelo exterior. No excelente perfil Dom Pedro II, o historiador José Murilo de Carvalho registra, abro aspas, Dom Pedro II, ou antes Pedro da Alcântara, adorava uma viagem. Tinha vocação de andarilho e uma vontade insaciável de conhecer novos lugares e pessoas. Na ânsia de ver tudo, viajava em correria desabalada para o desespero dos acompanhantes. Escreveu diários de quase todas as viagens, pelo Brasil e pelo exterior. Neles, anotava detalhadamente todos os passos, os locais visitados, a geografia, a temperatura, a altitude, as pessoas com quem falava e o assunto das conversas. Planejava com minúcias o roteiro e o seguia rigorosamente. Estudava com antecedência os lugares aonde ia. Levava livros que os descreviam e conferia a exatidão das descrições. Fecho aspas para esse belo trecho escrito pelo nosso querido historiador mineiro José Murilo de Carvalho, no livro Dom Pedro II, que foi lançado pela Companhia das Letras. Como jornalista que sou, não posso deixar de registrar um detalhe fundamental da viagem do imperador ao nosso estado
em 1881, também lembrado por José Murilo de Carvalho no livro que acabei de citar. Pela primeira vez, a comitiva imperial foi integrada por 3 repórteres, todos do Rio de Janeiro. J. Tinoco, do Jornal do Comércio, J. de Vasconcelos, do Cruzeiro, e José Carlos de Carvalho, que trabalhava para a Gazeta de Notícias e para a Revista Ilustrada, a famosa Revista Ilustrada, do caricaturista Ângelo Agostini. A convivência respeitosa com a imprensa talvez seja um dos legados mais preciosos do longo reinado de Pedro II. Em seu clássico livro As Barbas do Imperador, Dom Pedro II, o Monarca nos Trópicos, a professora Lília Moritz Schwartz dedica um capítulo inteiro aos deslocamentos do seu biografado. Intitulado Um Monarca Itinerante, esse capítulo ressalta o caráter estratégico das viagens de Dom Pedro. Abro aspas para Lília Moritz Schwartz. Ajudariam, mesmo que simbolicamente, na demarcação das fronteiras deste grande império, além de contribuir para alargar a recepção da imagem da monarquia, interna e externamente. Em suas viagens, o monarca tomava posse e unificava a representação. Fecho aspas. Lília Schwartz relembra que em 1845, o monarca visitou as províncias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo, ausentando-se da corte por 6 meses. 2 anos depois, ele percorreria a província fluminense e se hospedaria nas casas de fazenda. A pesquisadora relembra que entre 1859 e 1860, Dom Pedro visitou o Nordeste, indo a Paraíba, Bahia, Pernambuco e Sergipe. O Espírito Santo também constou desse roteiro. Em 1861, ele conheceria as águas termais de Poços de Caldas, no sul mineiro. As incursões ao exterior também devem ser mencionadas. Em 1871, Dom Pedro empreende sua primeira viagem ao estrangeiro, visitando a Europa e o Oriente Médio. Em seu roteiro, Portugal, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Palestina e Ásia Menor. O percurso é cumprido em 10 meses. Em 1876, o imperador vai aos Estados Unidos e visita a Exposição da Filadélfia, organizada para celebrar o primeiro centenário da independência americana. Aí, é recebido pelo presidente da República e conhece personalidades como Thomas Edison e Graham Bell, que lhe apresenta o telefone. Em julho, a comitiva parte dos Estados Unidos rumo a Londres, segue para Bruxelas, passa pela Grécia e finalmente chega ao Oriente. Na volta, passa por Roma, Viena e Paris. A terceira e última viagem de Dom Pedro ao exterior ocorre em 1888, quando ele retorna à Europa. As 2 passagens de Dom Pedro II pelo Oriente Médio e pelo norte da África são detalhadamente estudadas por Roberto Catabile no livro As Viagens de Dom Pedro II, Oriente Médio e África do Norte, 1871-1876. Obra em que o autor reforça o papel do imperador como divulgador do Brasil, de sua economia e de sua cultura, também fazendo referência às mais de 5.000 páginas do vasto conjunto documental relativo às suas viagens, formado pelas 44 cadernetas em que Dom Pedro deixou suas valiosas anotações. A que se somam também outros manuscritos, roteiros de viagem e 67 paisagens desenhadas do próprio punho pelo monarca. As 3 passagens de Dom Pedro pela Alemanha são estudadas no livro Dom Pedro II na Alemanha, uma amizade tradicional, de Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança, outro autor que também destaca as afinidades do monarca pelos temas da cultura. Abro aspas para Dom Carlos Tasso. Jamais deixou de estudar, e tanto quanto possível, ir à fonte dos assuntos que despertavam o seu interesse, viajando ao exterior para travar conhecimento pessoalmente com intelectuais, artistas e cientistas, fecho aspas. Voltando agora ao objeto principal desta palestra, qual seja a viagem de Dom Pedro II a Minas em 1881, faz-se necessário refletir sobre o contexto maior em que se deu tal acontecimento,
objeto do interesse de alguns professores dedicados, como Suziele Alvarenga e João Ricardo Ferreira Reis, cujas dissertações de mestrado versaram sobre o assunto. Defendida na Universidade Federal de Ouro Preto, o trabalho de Suziele foi intitulado As Viagens de Dom Pedro II à Província de Minas Gerais em 1881, Festividades, Política e Ciência, e fornece bons elementos aos interessados no tema. Atenta, a autora relembra que nas décadas de 1860, 1870 e 1880, o imperador realizou muitos deslocamentos pelo interior do vasto império que lhe cabia governar. Esteve em Juiz de Fora em 1861, a fim de participar da inauguração da primeira estrada de rodagem do país, inaugurada em 23 de junho. A rodovia União e Indústria encurtou bastante a distância até a corte, facilitando o escoamento da produção cafeeira de Minas, e foi a primeira estrada macadamizada do Brasil. Em 1878, Dom Pedro II visitou São Paulo. Em 1880, o Paraná. E em 1881, 82, 85 e 89, Minas Gerais. Suziele chama a atenção para o sentido maior de tais viagens. Elas podem ser vistas como um movimento de reação do imperador às críticas e ameaças à sua posição, já que se deram no período de declínio da monarquia, quando seus opositores passaram a desfrutar de mais espaço, inclusive na imprensa, onde não eram poucos. Desde pelo menos 1870, Dom Pedro vinha sendo intensamente caricaturado pelos jornais, que o criticavam ferozmente por conta do seu distanciamento dos assuntos políticos e até mesmo do calendário de eventos e datas caros à tradição monárquica. A pesquisadora destaca especialmente um acontecimento histórico do começo dos anos 1880, para exemplificar os momentos difíceis vividos pelo imperador naquele período. A Revolta do Vintém. Entre o final de 1879 e o começo de 1880, a corte foi agitada por um forte movimento popular que protestava contra o aumento da tarifa dos bondes, instituído pelo então ministro da Fazenda, Afonso Celso de Assis Figueiredo, o futuro Visconde de Ouro Preto, para conter o déficit orçamentário da coroa. O aumento foi anunciado em 13 de dezembro de 1879, com previsão de entrar em vigor em 1º de janeiro do ano seguinte. No dia 28 de dezembro de 79, porém, uma multidão tentou encontrar-se com Dom Pedro para pedir a ele a revogação do aumento. Nos dias seguintes, ao 1º de janeiro, os protestos aumentaram e dele participavam vigorosamente líderes republicanos como Ferreira de Menezes, Ferro Cardoso, Lopes Trovão, José do Patrocínio, todos aproveitando a ocasião, naturalmente, para fortalecer as opiniões contrárias à monarquia. Num determinado momento, a ação popular fugiu ao controle das forças policiais, o que resultou em tumulto, atos de vandalismo e de violência, o que persistiu durante alguns dias, contribuindo para o crescente desgaste político do imperador, que chegou a ser vaiado pela primeira vez em praça pública. Para muitos historiadores, ao que registra Suziele, a Revolta do Vintém foi um importante marco histórico, capaz de levar a rupturas significativas, tanto no sentido mais geral do exercício do poder político, quanto na atuação dos atores sociais envolvidos nas instâncias decisórias do Estado monárquico. Os moradores da corte teriam aí se convertido numa fonte de poder até então nunca utilizada, capaz de transformar a violência das ruas em parte integrante da equação política e de transformar a política das salas do parlamento para as praças da cidade, promovendo o colapso da cultura dominante, da cultura política dominante, até 1880. Em sua dissertação de mestrado, Notas de um diário de viagem a Minas Gerais, Política e Ciência na Escrita Viajante de Dom Pedro II, 1881, defendida na Universidade Federal de Minas Gerais, João Ricardo Ferreira Pires propõe um modo de enxergar o sentido das viagens de Dom Pedro II pelo território brasileiro, aliando a necessidade política de fortalecer a monarquia
ao genuíno interesse do monarca pelo desenvolvimento científico e técnico do país, tema que lhe era muito caro, bem no espírito do século XIX. Esse é um tempo em que a ciência e a técnica desempenhavam um papel fundamental na construção da nacionalidade brasileira. No segundo reinado, esse processo encontrava na figura do imperador um centro de unidade e de irradiação. Como homem culto e leitor voraz, Dom Pedro II acreditava no papel transformador e regenerador da ciência, crendo, como escreve João Ricardo, que só o conhecimento e a sua ampla divulgação seriam capazes de fazer avançar a sociedade e de promover o seu progresso. O estudioso também escreve que as viagens podem ser vistas como uma estratégia de reconhecimento e de fixação do poder de Pedro II sobre o território que lhe cabia governar. O interesse pela ciência e pela técnica aparecem aí, igualmente, como uma forma por meio da qual o Império tenta acompanhar as mudanças ocorridas no planeta a partir da Segunda Revolução Industrial, significando um reforço para modernizar e arejar a política imperial. O pesquisador aqui citado também cogita a hipótese de a viagem a Minas já estar decidida pelo menos um ano antes de sua efetiva realização, quando Dom Pedro comprometeu-se com Claude-Henri Gorsex a visitar a Escola de Minas de Ouro Preto, instituição que desde os seus começos contou com o irrestrito apoio do imperador. Outra motivação seria a de conhecer as grutas estudadas pelo paleontólogo dinamarquês Peter Lund em Lagoa Santa. Uma terceira ainda seria a de navegar sobre o Rio das Velhas. Uma certeza, porém, se pode extrair das várias especulações a respeito da referida viagem. Ela foi, sem sombra de dúvida, um movimento de afirmação do poder político do monarca em momento crítico de sua posição. Vale lembrar que o regime duraria apenas mais 8 anos, sendo interrompido pela proclamação da República em 89, acontecimento portador de múltiplas interpretações, uma das quais o relaciona inequivocamente com a perda irremediável do apoio da monarquia entre as chamadas classes senhoriais, inconformadas com a abolição da escravatura ocorrida um ano antes. Mas vamos, então, aos dias finais da viagem de Dom Pedro II a Minas, que me cabe comentar aqui. Em seu diário, Dom Pedro II registra, no dia 27 de abril, a chegada a Juiz de Fora às 8h15 da manhã. Comenta que a cidade tem aumentado muito e possui bela avenida com bonitas casas. O almoço foi na residência do Barão de Cataguases, título concedido em 13 de dezembro de 1876 a Manuel de Castro Guimarães, nascido em Barbacena em 1818. O barão foi dono da fazenda da Liberdade, herdada dos sogros, que ficava no então distrito juiz-forano de Água Limpa, e foi também vereador em Juiz de Fora. Ele morreu no mesmo ano de 1881, em 15 de setembro. Depois do almoço na casa do barão, Dom Pedro segue viagem. Em Serraria, entra no trem da estrada de ferro da União Mineira, percorrendo 84 quilômetros até a vila ainda não instalada de São João Nepomuceno. Ele escreve, abro aspas, vista muito bela, assim como Mato Viçoso de Bicas para diante. E depois, abro aspas, perto de São João, avista-se a alta serra do Descoberto de contorno original. Grande número de quilômetros, a começar da serraria, passa a estrada por fazendas de café muito bem plantadas e algumas com casas feitas com bom gosto. Fecho aspas. No trem, o imperador conversa com o engenheiro Betim, de quem elogia a direção inteligente e ativa, que se revela no modo pelo qual a estrada foi construída. O Betim é Pedro Betim Paes Leme, então engenheiro-chefe da Estrada de Ferro União Mineira e de sua linha que ia até Rio Novo, entre 1877 e 1884. Tetraneto de Garcia Rodrigues Paes, filho primogênito sucessor do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, foi Betim quem projetou e construiu a Estrada de Ferro da União Mineira a partir da estação ferroviária da Serraria, que fazia parte do Caminho Novo,
onde já havia terras de sua família. Outro com quem o imperador conversa no trem é o desembargador Pedro de Alcântara Cerqueira Leite, o primeiro e único barão de São João Nepomuceno, título recebido em 15 de julho de 1881, pouco depois de seu encontro com o imperador. Pedro de Alcântara Cerqueira Leite foi deputado, desembargador e presidente da província de Minas Gerais entre setembro de 1864 e dezembro de 65. Foi ainda o criador da Estrada de Ferro União Mineira em Santana do Deserto. A chegada de Dom Pedro II a São João Nepomuceno se dá às 4h20 da tarde. O imperador escreve que a cidade estava decadente, mas já ressurge. Registra que o juiz de direito da comarca, Virgílio de Melo Franco, providenciou a compra de boa casa para as aulas e a biblioteca, prédio que Dom Pedro visita. Ele também conhece as edificações destinadas para as futuras Câmara e Cadeia. O Virgílio de Melo Franco, citado pelo imperador, é Virgílio Martins de Melo Franco, nascido em Paracatu em 1839. Bacharel em Direito pela Academia de São Paulo, ele foi promotor em Paracatu, juiz de Direito do Alto Tocantins em Goiás e juiz em Paracatu e em Barbacena. Foi professor da Faculdade Livre de Direito em Belo Horizonte, deputado à Assembleia Legislativa de Minas entre 1876 e 1881 e senador. Foi sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. No dia 28 de abril, Dom Pedro II sai para suas orações às 6 da manhã e embarca no trem 1 hora depois. Para na estação de Bicas e escreve, abro aspas, é quase um arraial formado há 2 anos. As oficinas agradaram-me. Também visitei um engenho de preparar café da vizinhança. Fecho aspas. Às 10h20 da manhã, o monarca chega à fazenda de Assis Ferreira, sobrinho do conde de Prados. Escreve que o dono da fazenda é muito inteligente e sério e que sua mulher é amável, inteligente e quase bonita. Destaca o seguinte trecho do Diário do Imperador a respeito da parada nessa fazenda. Abro aspas. Assis já paga a homens livres para a colheita e o fará para a cultura. Fecho aspas. Depois do almoço com Assis Ferreira, segue viagem e comenta: achei Sapucaia muito adiantada e ainda mais Porto Novo da Cunha. Porto Novo da Cunha é parte do atual município de Além Paraíba. Nesse trajeto, o monarca conversa com Melo Barreto. Trata-se de Antônio Paulo de Melo Barreto, fundador e presidente da Estrada de Ferro Leopoldina em 1872, 74 e 80, período marcado pela incorporação de dezenas de outras estradas de ferro pela empresa. Fundador e membro da diretoria do Clube de Engenharia, Melo Barreto também foi vice-presidente da Exposição dos Caminhos de Ferro Brasileiros em 1887. Finalmente, Dom Pedro chega à estação do Pântano e daí vai a pé até a casa que qualifica como uma espécie de palácio e que pertence a Santos e Silva. Santos e Silva é José Joaquim Álvares dos Santos e Silva, secretário da Companhia da Estrada de Ferro Leopoldina, pouco depois barão de São Geraldo. Em tal casa, o imperador chegou às 3h30, tomou um excelente banho morno e jantou às 6 da tarde. Em 29 de abril, sexta-feira, Dom Pedro escreve em seu diário sobre Camilo de Brito, com quem conversara no dia anterior e sobre quem registra, abro aspas, muito inteligente e estudioso de ciências naturais. Tem lido os melhores livros e feito experiências de química em sua casa. Suas opiniões nos assuntos religiosos são as minhas. Gostei muitíssimo de conhecê-lo. Está morando na Sapucaia. Fecho aspas. Ainda sobre Camilo, é importante destacar que ele era um antigo revolucionário de 1842, ex-vigário de Barbacena, membro do Conselho Fiscal da Companhia Estrada de Ferro Leopoldina. No já citado 29 de abril, Dom Pedro segue para Pirapetinga, onde chega às 8 da manhã. Sai para conhecer o arraial. Escreve o que encontra, abro aspas, igreja, aula particular de meninas,
Ponte do Pirapetinga, além da qual é província do Rio, e Casa Provincial MA, que destinam à aula pública. Fecho aspas. De Pirapetinga, faz o caminho até São Geraldo. Na estação do Pomba, contempla a vista da Serra do Descoberto, atrás da qual estão São João Nepomuceno, Cataguases e povoação de alguma importância, como escreve. Chega à Ponte Nova e registra, abro aspas, poucas casas, quase todas feitas depois da abertura da estação, em janeiro de 1880. Andei pela povoação nascente e regressei. O Arraial do Presídio tem muitas casas e quintais. Fecho aspas. Presídio é hoje o município de Visconde do Rio Branco. Às 6h25, o imperador chega ao ponto de onde tomou o trole até a fazenda de Cesário Alvim, cujos filhos, escreve Dom Pedro, são muito bonitos e inteligentes e instruídos para a sua tenra idade. A fazenda de Cesário Alvim se chamava Fazenda da Liberdade, outra Fazenda da Liberdade, e não sem razão. Sobre o anfitrião, o monarca ainda comenta: Cesário Alvim colhe 9.000 arrobas de café por ano e emprega na colheita principalmente braços livres. Está montando um engenho central de café na cidade de Ubá. Prepara 600.000 arrobas por dia. Relembrando, Cesário Alvim foi advogado em Ouro Preto, deputado à Assembleia Provincial de Minas entre 64 e 67 e deputado à Câmara Geral do Império entre 67 e 68 e depois entre 77 e 80. Em 84, foi nomeado presidente da província do Rio de Janeiro pelo gabinete Souza Dantas. Nessa função, preocupou-se com o problema da escravidão, cujos malefícios atingiam todos os ramos da atividade nacional, como comumente escrevia Cesário Alvim. Entre 86 e 89, voltou a atuar como deputado junto à Câmara Geral e em 89 declarou-se republicano. Nesse mesmo ano, voltou a atuar como deputado junto à Câmara Geral. Nesse mesmo ano, foi nomeado pelo Marechal Deodoro como governador provisório do estado de Minas, cargo exercido entre 25 de novembro de 89 e 10 de fevereiro de 90. Depois disso, foi ministro do Interior, tendo sido responsável por revogar o decreto de banimento da família imperial. Em 91, Cesário Alvim foi o primeiro presidente constitucional de Minas, governando de 18 de junho a 9 de fevereiro de 92. Em seu governo, promoveu a elaboração de leis orgânicas que colocaram Minas à frente das demais unidades federativas na implantação das instituições republicanas, tais como as relativas à organização municipal e à organização judiciária. Cesário Alvim ainda melhorou a rede ferroviária e impulsionou a política educacional de Minas. Foi ainda prefeito do então Distrito Federal. Outra curiosidade, Cesário Alvim é bisavô do grande compositor brasileiro Chico Buarque de Holanda. No dia 30 de abril, sábado, Dom Pedro II chega a Ubá, como registra em seu diário. Abro aspas. Cidade menor que o Arraial do Inficionado. Igreja vasta. Casa da Câmara e cadeia grande, mas está só com o livro de entradas mal escriturado. Padrões métricos para um lado e no chão do quarto das testemunhas. Mandei tirar a gargalheira a 2 presos. Ainda sobre o bar, descreve outra de suas visitas. Colégio de meninas, não me pareceu mal. Aula pública de meninas, péssima casa. A professora mulher do agente do correio apronta sala em casa própria porque tem internos que lhe pagam. Detalhe importante, em 1886, Dom Pedro voltou ao Ubá para inaugurar o prolongamento da estrada de ferro Leopoldina em Ponte Nova. Voltando a 1881. Depois de Ubá, o imperador vai a Leopoldina. Chega por volta das 11h30 da manhã e logo almoça. Visita a Câmara e a cadeia e escreve, abro aspas, a casa não é má, aula primária de meninos que não me desagradou, a sala é muito pequena, colégio de meninas que não me pareceu mal, tendo a mestra fisionomia inteligente, aula primeira de meninos de grau superior, sofrível, a aula primeira de meninas não tem agora a professora,
O cura não explica doutrina aos meninos na igreja como quase nenhum faz. Fecho aspas. Às 4h40 da tarde, Dom Pedro chega ao Pântano, que descreve como um pequeno povoado onde toma café com as senhoras da localidade. Às 5, chega a São José de Além Paraíba, quando comenta que a igreja está ficando bonita. Finalmente, às 11h40, chega com chuva à estação da Quinta da Boa Vista, encerrando assim sua histórica visita a Minas Gerais de 1881, cujos 140 anos agora celebramos. Muito obrigado pela sua atenção. Volto aqui para agradecer. Quero aproveitar esta oportunidade de apresentação da última palestra da série para agradecer a todos que nos ajudaram a dar conta desta empreitada que nos foi confiada pelo presidente da Comissão Cultural Permanente História de Minas, o Marcos Paulo de Souza Miranda. De modo especial, quero agradecer a todos os palestrantes, cujos nomes me permito citar para lembrança e o conhecimento de todos. Ângela Maria Laguardia, Antônio Carlos de Albuquerque, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Marcos Henrique Caldeira Brant, Walter Taveira, Mário de Lima Guerra, Adalberto Mateus, Alenice Baeta, J.D. Vital, Aloysio Alberto da Cruz Quintão, Caetano Levi Lopes, Iácones Batista Vargas, José Antônio de Ávila Sacramento e Rogério Faria Tavares. Muito especialmente quero agradecer-lhes pela simpatia com que acolheram nosso convite e pelo entusiasmo, dedicação, empenho, gosto e alegria com que se desincumbiram da tarefa. Todos foram excepcionais. Parabéns e agradecimentos sinceros saídos do meu coração. Quero agradecer igualmente o apoio irrestrito recebido da diretoria do Instituto, particularmente do presidente Abrita, do secretário-geral Antônio Carlos, da querida Márcia, coordenadora das comissões culturais permanentes, do Marcos Paulo, presidente da Comissão Cultural Permanente História de Minas, e ainda, e muito especialmente, quero agradecer ao Adalberto, com quem dividi preocupações, dificuldades e com quem discuti sempre ações, decisões, soluções, recebendo dele sempre todo o apoio e compreensão. Igualmente, quero agradecer ao João Marcos de Linhares, cuja ajuda e disponibilidade para entender e atender foram da mais alta valia. Assim, ele conseguiu viabilizar operacionalmente a apresentação da série. Sem João, esta série não teria saído nem a tempo, nem a contento. Fora do Instituto, quero agradecer ao jornalista e repórter Gustavo Werneck e ao ilustrador Leles, ambos do estado de Minas, que tanto se empenharam, respectivamente, em bem noticiar nossas atividades e em bem ilustrar com arte as matérias todas, jornalísticas ou não, sobre a série. E, last but not least,
quero agradecer comovidamente a todos os que nos assistiram e nos acompanharam nestes 7 meses, enviando-nos sempre cumprimentos e agradecimentos. Fico assim, e por tudo isso, devendo muito a muitos. Deus abençoe a todos generosamente. Estou cada vez mais convencida de que as coisas acontecem quando as pessoas se unem. Obrigada a todos, sempre e para sempre.